Olá meus amigos, Lucas Muniz aqui para mais um vídeo do nosso canal. Já temos uma quantidade boa de vídeos. Temos um vídeo sobre Provérbios, capítulo 1, que ainda está sendo construído, capítulo 1 de Provérbios. Já temos 3 vídeos apenas no capítulo 1. Temos aí vídeos sobre Salmos e outras coisas, sabedoria, conhecimento, pois o foco do canal é trazer vídeos sobre sabedoria e conhecimento. Por isso, sem mais delongas, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho da notificação, de compartilhar para o seu próximo e deixar o seu like. Meus amigos, quero continuar falando em Provérbios hoje, mas com uma pegada diferente, pois eu quero falar sobre propósito, né? Quem nunca quis saber qual era o seu propósito, buscar o seu propósito, por que nasceu, o que tem que fazer, qual é o seu propósito de vida? Eu quero usar o texto base que se encontra em Provérbios capítulo 1, versículo 4, tá? Que diz assim: para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Apenas esse versículo aqui. Tá, Lucas, mas onde é que está falando de propósito nesse versículo? A palavra siso aqui, que é a palavra que foi traduzida para o português, mas essa palavra no hebraico original, tá bom? No hebraico original quer dizer mesimam. Mesimar quer dizer propósito e planos, ou seja, se a gente for traduzir aqui, transliterar aqui, ficaria para dar aos jovens conhecimento e um bom propósito, não é? Então, como eu falei nisso, quem que nunca quis buscar ou saber qual era o seu propósito, não é? Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer e tudo mais. E Thomas Carlyle diz assim: um homem sem propósito é como um navio sem leme. Veja só que frase interessante e que frase que nós deveríamos ficar meditando sobre ela. Um homem, uma pessoa sem propósito é como um navio sem leme. Porque um navio sem leme, meus amigos, ele vai ficar à deriva no mar. Assim, uma pessoa que não descobriu, ou que não encontrou, ou que não tem uma clareza do seu propósito, daquilo que ele tem que fazer. Isso a gente vê muito isso entre os jovens, né? Por isso que ele coloca: dá ao jovem conhecimento e bom siso, um bom propósito. Porque os jovens dos 18 aos seus 30 anos, ele fica nessa busca pelo que ele tem que fazer, o que eu tenho que fazer, qual é o meu propósito, para que eu nasci, ou qual é o propósito da minha vida. O filósofo Viktor Frankl diz: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E aqui eu quero começar exatamente com isso, o porquê. Qual é o seu porquê? Por que você faz o que você faz? Esse porquê que te move, sabe? Você começar a meditar e a pensar sobre esse porquê. É isso que te move, é isso que te dá direção, é isso que te dá a paixão ou te dá ânimo para fazer aquilo o que você faz. Pense sobre isso, pense bem, pense sobre essa verdade, pense sobre esses porquê que você tem na sua vida, sabe? Não negligencie os seus porquês, não negligencie as suas dúvidas, porque um porquê ele pode te dar uma resposta, ele pode te levar àquela resposta que você procura. E aqui, como estamos falando de propósito, esses porquês podem te levar ao seu propósito, né? Ao seu propósito. E veja, um propósito, ele não é uma obra do acaso. Eu caí ali de paraquedas. Eu fiz isso aqui porque eu ganhei, porque alguma coisa aconteceu. Propósito, ele está ligado a uma vocação. Eu vou mais além, meus amigos. O propósito, ele está ligado muito àquilo que você ama e àquilo que você odeia. Isso aqui já é um ponto para você anotar. Essas duas coisas, elas andam juntas, tá bom? Aquilo que você ama e aquilo que você odeia. Por exemplo, se você ama o conhecimento, óbvio que você odeia a ignorância. A ignorância, a falta do saber, a falta do conhecimento em sua vida ou na vida das pessoas. Então veja só que essas duas coisas andam juntas. Se você ama a saúde, se você ama ajudar as pessoas com questões de saúde,
Você vai odiar a falta da saúde, a doença, as coisas que levam as pessoas a não terem saúde. São coisas que andam, e detalhe, que isso são dicas, tá? Não é você, eu odeio isso, aí você já descobriu o seu propósito. Não, não é assim, meus amigos. Um propósito, a caminhada dessa descoberta leva tempo. Vai ter um tempo, vai levar um tempo até você ter de fato a certeza daquilo que você tem, qual é o seu propósito, da sua vocação. E também falando sobre vocação, meus amigos, vocação é muito importante na hora que nós formos escolher a faculdade que nós vamos fazer, o serviço que nós vamos trabalhar, porque a vocação, ela vai te dar um sentido na vida, um sentido naquilo que você está fazendo, um sentido do porquê. Aí vem o porquê, mais uma vez, olha só, do porquê você faz o que você faz. Pense sobre isso. Pense sobre isso. E meus amigos, quando a gente vem no versículo, a gente encontra uma coisa aqui que está ligada ao propósito. Como é que eu posso falar? Que pode fazer com que o tempo diminua para que você tenha consciência do seu propósito, que diz: e dar aos jovens conhecimento. Veja só que a palavra conhecimento vem antes do propósito. E o conhecimento, quando você busca conhecimento, quando você adquire conhecimento, quando você busca saber, quando você tem livros, meus amigos, conhecimento é uma arma poderosa. Conhecimento, sabedoria. E detalhe, não é você buscar conhecimento para você se sentir arrogante, para você se sentir melhor do que o outro. Não é sobre isso. O conhecimento, primeiramente, vai mudar a nós mesmos. Molda o nosso interior, molda a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas e o ambiente que você está. O ambiente que você está fala muito sobre o local que você vive. E propósito também vai falar sobre o lugar que você está. Porque propósito, meus amigos, é algo muito amplo, é algo que você vai levar para a sua vida toda. Lucas, eu tenho um propósito de ensinar, então eu tenho que fazer uma faculdade para ser um professor. Sim e não necessariamente. Você não precisa apenas ser um professor, dar aula na rede pública de ensino. Você também pode fazer isso daqui, criar conteúdo, ensinar todas as pessoas. Quando você está na sua roda de amigos, você não perde uma oportunidade de somar na vida de alguém. Detalhe, não é querer saber tudo, não é querer ser uma enciclopédia. O fulano sabe de tudo, vamos perguntar para o fulano que ele sabe de tudo. Um sábio sabe a hora certa de falar e a hora certa de ficar em silêncio. Então, meus amigos, veja só. Um propósito é construído com o passar do tempo. Então, como eu falei, ele vai sendo construído, é como um quebra-cabeça. Você tem ali o seu quebra-cabeça, você tem ali as peças desse quebra-cabeça. E você vai montando peça por peça, as peças ali das escolhas que você faz, dos trabalhos que você já passou, das pessoas que passaram sobre a sua vida, dos livros que você já leu. Então vai sendo peça por peça sendo colocada. A espiritualidade também vai contar. A fé conta, meus amigos. E como a fé conta? Lucas, eu não sou um homem de fé. Mas leia Provérbios, pelo menos isso. Quanto a fé vai contar nessa busca pelo propósito. E quando você começa a andar, ou pelo menos a principiar nos caminhos do seu propósito, daquilo que você ama, meus amigos, você vai ver que o sentido na vida, o sentido das coisas que você faz é leve, sabe? Tem leveza. Você não passa a se preocupar com outras coisas.
Você, se fosse por você, você faria aquilo até mesmo gratuito. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Pense que a sabedoria, ela nos dá clareza sobre o nosso propósito. A sabedoria, ela te dá clareza sobre o seu propósito. Mas isso é uma busca. Lucas, quanto tempo vai passar? Vai depender de você. 1, 2 anos, vai depender do empenho que você coloca naquilo, sabe? Ter um propósito na vida é ter um sentido na vida, é ter um sentido daquilo que você faz. Não se esqueça dessa frase de Thomas Carlyle: um homem sem propósito é como um navio sem leme. É como um navio sem leme. O seu propósito não está distante, está a cada passo que você dá, revela parte do seu propósito. Cada passo que você dá, um passo em rumo àquilo que você ama, que você odeia. E detalhe, meus amigos, detalhe, tem certos, a gente também não pode confundir o nosso propósito com uma simples, eu amo isso daqui demais. Detalhe, lembre-se aquilo que eu falei, está ligado àquilo que você ama e àquilo que você odeia. Aquilo que você odeia. Essas duas coisas andam juntas, não é separadas. Então, que nessa busca pelo propósito você busque também, você encontre o sentido daquilo que te leva a fazer. Recapitulando, meus amigos, não descarte os seus porquês. Você tem porquês? Anote. Tenha o hábito de anotar aqueles porquês que você encontra no seu interior, na sua consciência. Na sua consciência. Investigue aquilo que você ama e aquilo que você odeia, essas duas coisas que andam juntas. Investigue aquilo que você se sente vocacionado para fazer. Investigue também através da sua fé. Meus amigos, um propósito é de suma importância na nossa vida. Então, podemos falar isso aqui, posso falar isso aqui também em outros vídeos, mas se você gostou desse vídeo, anote, medite sobre isso, medite sobre essa verdade. E é isso, meus amigos. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar para o seu próximo e nos veremos na próxima.